A narrativa que nós acabamos de fazer menção, de Gênesis 21, ela é muito poderosa, porque ela relata um momento único, especial. Por que não dizer um momento que traz desfecho e significado real a toda a história e a toda a vida de Abraão e Sara, desde que o Senhor lhes apareceu, desde que o Senhor manifestou a sua voz e fez uma promessa a Abraão, em Gênesis capítulo de número 12. De lá para cá, foi muito tempo de peregrinação, foi muito tempo de espera, foi um tempo de experiência, foi um tempo aprendendo, caminhando, armando tenda, desarmando tenda, armando tenda, desarmando tenda, andando, parando, seguindo, prosseguindo, aliançando, desvencilhando, toda uma vida, todo um processo. Desde que você recebe a promessa, junto com a promessa você também entra num processo, até que se cumpra tudo aquilo que o Senhor lhe prometeu. Então, de Gênesis 12 até o relato que nós acabamos de fazer menção em Gênesis 21, é como se fosse a coroação de tudo aquilo que Abraão vem peregrinando e tudo aquilo que ele e Sara viveram até esse dia, o dia em que o Senhor traz o cumprimento de tudo aquilo que havia dito, o tempo em que eles estão prontos para receberem, e não somente receberem, mas também celebrarem ao Senhor por todo o bem do Senhor durante esse processo, por todo o aprendizado, por toda a experiência, mas agora por toda a coroação desse processo. Isaac, o filho da promessa, o Senhor cumpriu. Abraão já tinha 100 anos, mas o Senhor cumpriu. Sara já era uma senhorinha, bem senhorinha, mas o Senhor cumpriu. O Deus que disse que daria um filho, deu o filho. O Deus que deu o filho, lhe deu a garantia da amamentação, lhe deu a garantia do leite. É interessante porque no bojo de tudo aquilo que Deus prometeu, falou o tempo todo sobre gerar, falou o tempo todo sobre multidão, falou o tempo todo sobre filho, falou o tempo todo sobre descendência, mas não falou sobre a sustentabilidade da promessa, não falou sobre o leite. Mas Sara agora, no dia em que Isaac está sendo desmamado, Abraão está tão feliz, que está oferecendo um banquete, uma festa. Diga comigo, uma festa. É um dia de celebração ao Senhor, pela fidelidade de Deus, pelo cumprimento de uma promessa que foi tão esperada e consequentemente tão desejada. Sara está feliz porque deu à luz a Isaac, e ela diz: e Abraão, quem diria que Sara teria um filho nessa idade? Quem diria que você seria pai nessa idade? Quem diria que o Senhor traria renovo para os nossos dias nesse tempo da vida? Quem diria que haveria novidade no fim? E Abraão, Sara está muito feliz. Eu estou parafraseando tudo o que significa o que Sara está dizendo. Sara está dizendo: ei Abraão, quem diria que o ventre dessa senhora seria fecundo, seria fértil, seria produtivo como de uma menina nos seus melhores dias? Quem diria que Sara geraria um filho tão saudável? Quem diria que Sara geraria um filho tão forte? Quem diria que esse ventre seria alimentado pelo próprio céu para gerar a promessa e o cumprimento daquilo que Deus falou? Aí o texto diz assim: e disse mais. E é esse mais aqui que, dentre tantas coisas, também nos chama a atenção logo no início da narrativa que nós acabamos de ler. E disse mais. O que é esse mais? São coisas que Deus não falou literalmente, mas fez, porque estavam no bojo da promessa. E disse mais. Dá uma olhada para quem está ao teu lado e diga: vem mais aí. Se eu te disser que Deus vai fazer tudo o que te prometeu, e ainda vai te surpreender com coisas que não deu tempo de falar, mas vai fazer, porque fazem parte da dinâmica do milagre, fazem parte de todo o processo do cumprimento da promessa. Sara está tão feliz em tê-lo amamentado. Sara está feliz em celebrar uma festa pelo tempo do desmamamento. Significa que ele mamou e que ela teve leite suficiente durante todo o processo e todo o período do qual Isaac precisava ser amamentado. Todo mundo sabe aqui que o processo de amamentação
apesar de ser doloroso, depois que ele passa do processo doloroso, pelo menos para a maioria das mulheres, ele se torna muito satisfatório. Não apenas para a mãe, mas principalmente para a criança. O salmista chega a falar sobre isso. Ele fala que muitas vezes diante de Deus, ele se sentiu descansado, relaxado, como uma criança depois do momento da amamentação, como uma criança que reclina sobre o seio da sua mãe, satisfeito, de barriga cheia. Então é muito prazeroso para a criança e depois desse processo também para a mãe, que percebe que pode satisfazer. Fora isso, todas as propriedades benéficas no leite materno. Ele é tão poderoso que há quem tire de si para dar para outros. Hoje em dia alguns hospitais trabalham com banco de leite, a fim de que as crianças recebam todos os nutrientes que só podem vir da maternidade, né? De uma mãe que gerou leite. Agora, Sara sabe que vai viver o cumprimento de uma promessa e celebra pelo filho, mas eu vejo ela celebrando pelo leite. E só quem já viveu parte ou todo o cumprimento da promessa entende por que Sara está celebrando pelo leite. Porque depois que Deus começa a cumprir tudo que te falou, e você passa por todo o processo e começa a viver a sua vida para ver o cumprimento de tudo que Deus te falou, dá um medinho quando Deus cumpre tudo. Dá um medinho. Parece que tipo assim, será que ele vai embora agora que cumpriu? Será que ele vai dar continuidade? Será que eu vou dar conta de segurar tudo que ele me deu? Por isso que muito antes de viver o cumprimento de uma promessa, Deus usa o tempo da espera para desenvolver com você relacionamento. Porque uma promessa se cumprir quer dizer muita coisa, mas não quer dizer tudo. Tem muita gente que vive o cumprimento de uma promessa e quando a promessa se cumpre, vive a ausência da companhia de Deus. Porque enquanto a promessa se cumpre, esqueceu-se da aliança. E deixa eu te falar uma coisa, depois que a promessa se cumpre, não é a promessa que se mantém, é a aliança que mantém o cumprimento do que Deus entregou. Você quer ver como é que tem princípio bíblico que nós estamos falando? 2 Reis, capítulo de número 4, se não me engano, quando fala sobre a sunamita, da qual o profeta Eliseu lhe prometeu um filho, quando o menino tinha aproximadamente quase uns 12 anos de idade, o texto diz que o menino veio a falecer. Quando o menino veio a falecer, ela não chamou o cortejo fúnebre não, colocou o menino no quarto do profeta, no quarto do homem de Deus, albardou a jumenta e subiu o Carmelo para encontrar-se com ele. E ela tinha com ele um relacionamento. Se você for olhar o texto, você vai perceber, a mulher nunca se relacionou com os dons do profeta, ela sempre se relacionou com ele, com o não com o profeta, com o homem, com o ser humano. Ela não diz, por exemplo, no início do relacionamento, marido, vamos construir um quarto porque ele é profeta. Ela não está se relacionando com os dons, ela se relaciona com a conduta. Ela diz, marido, vamos construir um quarto para ele, porque eu tenho visto que ele é santo homem de Deus. Ela não se relaciona com os dons dele, ela se relaciona com ele. Agora é claro, se ela alcança ele, os dons são consequência. Tanto que ela não pede para ele orar uma vez na casa dela, e sem ela solicitar absolutamente nada a ele, mesmo sabendo quem ele era, é ele que manifesta desejo de ministrar sobre ela o exercício dos dons. Aí ele não pergunta se ela quer, ele olha para ela e diz, tu conceberás. Por este tempo determinado o Senhor te dará um filho. Agora veja, no mínimo, no raso, a gente está falando de quase 15 anos de convivência entre Eliseu, esta mulher, e o marido dela. Eliseu tem relacionamento com ela antes do filho, no processo do filho, e mantém o relacionamento e o quarto profético depois do filho. No mínimo, por baixo, quase 20 anos de amizade. Aí escuta isso. Quando o menino morre, ela sabe que ele não tem obrigatoriedade profética com ele. Por que não? Porque ele não disse que o menino não ia morrer, ele disse que o menino ia viver. E a morte, consequência de quem está vivo. Então a profecia se cumpriu. O menino nasceu ou não nasceu? Viveu ou não viveu? Cresceu ou não cresceu? Mas um dia saiu com o pai, o texto diz que deu um problema lá na cabeça, entrou gritando e veio a falecer. Ela coloca o menino no quarto, vai de encontro ao homem de Deus, vai para a entrada do cume do Carmelo, encontra Eliseu e revoga a ressurreição do seu filho, revoga uma solução. Ele manda Geazi, ela não sai, por quê? Não me relacionei com Geazi. Geazi come lá em casa porque vive na tua aba. Vou ficar aqui. Ela diz, vive a tua alma que eu não hei de te deixar. Em outras versões tem um termo que eu gosto ainda mais. É como se ela dissesse assim, ou você desce comigo ou não desce nenhum de nós dois.
e aí ele desce com ela. É a primeira vez que o texto vai dizer que a visão de Eliseu foi fechada. Eliseu tem a visão aberta o tempo todo. É diferente da gente, que tem a visão aberta entre um culto e outro, entre uma busca e outra, entre uma leitura da palavra e outra. Para a gente abre-se o canal à medida que a gente busca. Como Eliseu busca o tempo todo, o canal dele sempre está aberto. Só que nesse dia, quando ela sobe, Geazi tenta segurar ela. E Eliseu diz: deixa ela. Como quem diz: solta. Por dois motivos. Primeiro, porque ela não é todo mundo. E ele responde o segundo: solta ela. Por quê? Eu vou ter que saber dela, qual é a necessidade dela e por que ela veio atrás de mim. Porque o Senhor me encobriu. Eu costumo dizer isso aqui a grosso modo, tá, gente? Eu costumo dizer que é como se Deus está ali com ele no monte o tempo todo. Mas como ele desenvolveu um relacionamento com ela, Deus não precisa ser intermediário do que ela vai falar para ele, porque eles têm um relacionamento de amizade, de fraternidade. Mas Deus, tu fala tudo, tu intervém em tudo. Só que o texto diz que a visão dele fecha na hora que ela tenta subir. Por isso ele tem que dizer: Geazi, solta ela. Falando a grosso modo, é Deus dando um passo para trás dizendo: resolve teu negócio aí. Ser relacionamento seu. Não que Deus não está abençoando, Deus está ensinando a Eliseu. O que a gente lê no livro do Pequeno Príncipe: tu é responsável por aquilo que tu cativas. Se responsabiliza aí por esse relacionamento. Por isso que a gente diz: dá dinheiro, mas não dá intimidade, né? Aí ela vai lá, fala com ele, os dois descem junto. Ele volta para a casa dela, o menino está na cama do quarto dele. E por que ele ressuscita o menino se ele não tem obrigação? É muito tempo comendo naquela casa, é muito tempo vivendo com aquela família. Eliseu tem dívida? Irmão, não é dívida, é compromisso. Não é dívida, não é jogar na cara, o nome disso é aliança. Agora veja como uma aliança tem o poder de fazer uma promessa que tinha recebido a sentença da morte ser completamente mudada, porque o profeta retornou a casa e trouxe vida. Aí eu te pergunto, foi a promessa que se garantiu? Não foi. Foi a aliança que ela tinha com Eliseu que deu vitalidade a uma promessa que já tinha se cumprido. Irmã Camila, o que você está dizendo? Não queira viver o cumprimento de uma promessa sem construir com Deus uma aliança. Não queira viver de Deus o cumprimento do que Ele falou sem compreender primeiro quem Ele é e por que Ele está te fazendo esperar durante esse processo. Quando a promessa se cumpre na casa de Abraão, Sara está muito feliz. Muito feliz. E agora eu vou dizer por que ela está feliz. Porque Deus falou do filho, mas nunca enunciou o leite. E você diz: irmã Camila, mas não é praticamente consequência? Quem tem filho tem leite? Quem te disse? Tem mães aqui que partilham do que eu estou dizendo. Tiveram o filho, mas não tiveram o... Isso é relativo. Sobretudo na vida de uma mulher que está recebendo um milagre no ventre. No ventre. Só que ela está feliz, andando pela casa de um lado para o outro, dizendo: ah, Abraão, o texto diz, e disse mais. O mais aqui não é só para a gente saber, o mais aqui também revela a perspectiva, a expectativa e a reação de Sara diante de ter podido ter o prazer de ter amamentado Isaac. Eu, por exemplo, sou de um tempo em que a gente chamava mãe de leite ou irmão de leite. Era quando uma vizinha, uma amiga, uma prima gerava no mesmo período que você, mas uma dava leite e a outra não dava. Aí ela cronometrava o horário que você ia dar de mamar para poder levar o filho dela, e ele também tem condições de absorver os nutrientes do seu leite. Quando a gente crescia, olhava para o irmão e fazia gosto em dizer: é meu irmão de leite, né? Era um jeito. Isso era muito comum naquele período. Isso era muito comum entre os hebreus. Agora olha o que Sara está dizendo. Disse mais. Quem diria, Abraão? Quem diria? Como é que a gente usa esse termo? Quem diria? É quando a gente está falando de uma projeção maior do que a nossa expectativa. Abraão, quem diria que Sara te daria um filho? E disse mais. Quem diria, Abraão, que Sara o amamentaria? Mas Camila, não entendi. Agora você vai entender. Ela está dizendo: Abraão, eu estou muito feliz, porque o Deus que deu o filho também deu o leite.
Aí você diz assim: o que tem a ver? Entenda isso de maneira profunda. Deus não vai te colocar num ambiente de cumprimento de promessa sem dar a você condições de dar manutenção. Não. Olhe para quem está ao seu lado e libere essa palavra de ordem. Diga para essa pessoa: o Deus que dá o filho tá fraco. Diga: o Deus que dá o filho também envia o leite. Mas Camila, eu não entendi. Olha isso. O leite materno que Sara gera, o leite que Sara vai gerar para alimentar Isaac, é Deus dizendo: depois que eu cumprir a promessa, eu não vou te dar tchau, não. É Deus dizendo: depois que eu cumprir a promessa, eu não vou te largar para agora prometer para outro, não. Joga por terra esse trauma que você tem de gente que te engravidou e deixou você cuidar do filho sozinho. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: eu não sou como aquele canalha, eu não sou como aquele cafajeste, eu não sou como aquele ou como aquela que faz e vai embora. Deus está dizendo: quando eu te inserir no cumprimento de uma responsabilidade, eu vou te dar condições de administrar, de manter e de sustentar aquilo que eu confiei no teu ventre, aquilo que eu confiei na tua história. Pega na mão de quem está do teu lado, que eu já estou sentindo graça de Deus para profetizar. Sacode ela, não deixa ela usar a cadeira para descansar, não. Quer descansar, vai descansar em casa. Sacode ela e mostra que ela sentou do lado de uma profeta, e diz: Deus, sacode, Deus te deu o filho, o projeto, o cumprimento, e vai garantir o leite. 2019, 2020, 21, 22, Deus não vai te deixar depois que cumprir. Deus não vai te abandonar depois que cumprir. Tem leite vindo aí. Não, vou falar de novo. Tem leite vindo aí. Você diz: Deus, está doendo. Por quê? Porque processo de conservação de leite e período de enchimento de leite é período de dores. Você diz: está doendo. Deus está dizendo: estou fazendo estoque. Você diz: Deus, está pesadão. Deus, está difícil. Deus está dizendo: é porque você não vai ter só de segunda a sexta. Alguém está olhando para você, para o ministério que eu te propus, e está dizendo: aproveita esse momento. Olha para quem está do teu lado e diz: quem gerou em mim o que eu pari não vai embora depois que nasce, não. Olha para quem está do teu lado e diz: quem colocou em mim o que eu estou gerando, quem colocou em mim o que eu estou acreditando, está mantendo a reserva.